Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Como Ele quer abençoar cada um de vocês, cada um de nós. Ele quer que nós sejamos a sua imagem aqui na terra. Já pensou? Já pensou você carregando a imagem do seu Pai eterno? Exalando o perfume dele, trazendo para outras pessoas a paz que ele te dá. Já pensou você irradiando a luz, o semblante do Senhor Jesus por onde quer que você for? Já pensou? Só um pouquinho, pensa um pouquinho. Imagine você cheio do Espírito Santo. Você já viu uma pessoa endemoniada? Uma pessoa possuída por um espírito imundo? Você já viu uma pessoa aborrecida, irada, nervosa, tensa, depressiva? Você já viu? Quando você olha para essas pessoas, você vê a imagem do mal. É ou não é? A imagem do mal. Por quê? Porque dentro delas há um espírito imundo. Uns espíritos imundos agem de uma forma, outros agem de outras formas. Mas todos os espíritos imundos carregam consigo a imagem do diabo. E muitas pessoas, você não precisa nem ser muito espiritual para detectar, discernir o espírito que está na pessoa. Basta você olhar para o seu rosto. Ou melhor, o rosto não, porque o rosto está cheio de maquiagem, às vezes, e não dá para notar, mas os olhos. O brilho dos olhos. O brilho é tosco. O brilho não é brilho. É algo assim fulminante, que apavora, que assusta. Porque ali reside o espírito do mal. Então, quando uma pessoa, ao contrário disso, tem o Espírito de Deus, a mente do Senhor Jesus, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, o seu semblante, naturalmente, de forma natural, não é forjada, não é maquiada, não é plastificada, não. É algo assim natural, transparente, puro. Então aquela pessoa irradia paz, ela irradia paz, ela passa para outras pessoas, sem palavras, ela passa para outras pessoas aquela imagem divina, a imagem de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham a imagem de Deus, eles tinham a imagem do Altíssimo, a imagem do Pai, o Pai da eternidade. Claro, depois que pecaram, perderam aquela imagem e foram expulsos do jardim. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então ela recebe não só o Espírito de Deus, não só, que eu estou dizendo não só por uma forma de falar, mas o Espírito Santo, quando elas recebem, o semblante delas muda, volta ao semblante do Éden. Elas voltam a ter aquele semblante que tinha Adão e Eva quando foram criados. Mas com uma vantagem,
Porque Adão e Eva foram criados por Deus, como os anjos foram criados por Deus. Adão e Eva também foram criados com as mãos do Altíssimo. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, aí não é uma criação de Deus. Ela nasceu de Deus. Ela nasceu do Espírito Santo. Isso mesmo. Ela foi gerada pelas entranhas do Espírito Altíssimo de Deus. E aí sim, ela carrega consigo a imagem do Altíssimo. E aí sim, o seu semblante é ameno, é pacífico. O seu semblante irradia a luz do Altíssimo. É isso mesmo. E Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso, tão glorioso, tão poderoso, tão glorioso, que apesar de toda a grandeza, glória, majestade dele, ainda assim, ele desce até nós. Ele desce aos excluídos, aos rejeitados, aos aflitos, aos que são colocados de lado neste mundo. Lembra quando, eu não sei se você assistiu a novela O Gênesis? A novela de Gênesis mostra claramente a diferença entre Lia e Raquel. Lia era desprezada. Lia era desprezada pelo pai. O pai queria se ver livre de Lia, porque a imagem de Lia não era muito boa, agradável para aquela época. Você sabe que entre os povos que viviam lá no Oriente, entre os árabes, havia uma cultura que a mulher gorda, até hoje, a mulher gorda vale mais do que a mulher magra. É o contrário do Ocidente. Então, uma mulher magra naquela altura, ela era tida como uma figueira definhada. Os seus frutos iriam ser muito carentes. Já a mulher gorda, não. A gorda era atraída. Ela atraía as pessoas, o olhar das pessoas. Então, Lia era magrinha, fininha. E, obviamente, o pai sentiu dificuldade para se ver livre daquela filha, porque ela não arranjava um marido. Ninguém queria Lia. Já a outra, a Raquel, era mais gordinha, mais fortezinha e tal. Então, era disputada. Então, Lia era uma mulher assim, excluída da própria família. Ela era rejeitada. E quando ela foi entregue a Jacó, ao invés de ser entregue primeiro aquela que Jacó pagou o preço, que era Raquel, então, pela manhã, Jacó descobriu que ele fora enganado. Ele foi enganado pelo sogro. Mas foi Lia, a rejeitada,
que Deus tinha escolhido para Jacó. Não foi a gordinha, a mais bonita, a mais querida. Foi a Lia, a mais definhada, digamos assim, a mais feinha naquela altura. Então, se você ler lá o texto, vale a pena ler, eu vou ler para vocês aqui, mas vai ficar bacana você entender isso. Lá em Gênesis capítulo 29 e versículo 31, diz assim, você sabe que a Bíblia tem textos, tem frasezinhas, tem palavras que são essencialmente ilustrativas da situação que havia naquela altura, naquele tempo. Então, o texto sagrado aqui, que você já deve ter lido muitas vezes, mas talvez não tenha observado, o texto chama atenção quando diz assim, Gênesis 29, 31, olha só, vendo, pois, quer dizer, Deus ficava vendo, pois, o Senhor, que Lia era desprezada. Vendo, pois, que Lia era desprezada, rejeitada, excluída. Ninguém queria Lia. Ninguém. Então, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Quer dizer, fê-la uma mulher fértil. E todo ano ela dava à luz um filho. E a Lia, por sua vez, ela era temente a Deus. Ela era temente a Deus. E cada filho que lhe nascia, ela unia o nome com Deus. Ela unia a sua fé no Deus dos seus antepassados com o nome da criança. E foi de Lia que nasceram os pais, digamos assim, a descendência de Jesus. Jesus veio da descendência de Judá. E os levitas, os sacerdotes, vieram da descendência de Levi. Então, Lia deu à luz 7 filhos, 6 homens e uma moça, uma menina. E desses 7 surgiram as tribos que deram origem ao Senhor Jesus, Judá e também aos levitas, os sacerdotes, a tribo dos sacerdotes, a tribo pela qual o Senhor disse assim, olha, vocês não vão ter herança na terra prometida, os sacerdotes não teriam herança na terra prometida, a herança de vocês será eu. Então, a herança, a minha herança que eu tenho, que eu vou deixar para os meus descendentes, é a minha fé, é aquilo que Deus me tem dado. E essa é a herança bendita. E isso veio de onde? De Lia, que gerou Levi, além de outros filhos. Levi era a tribo dos sacerdotes e também Judá, que deu origem à tribo de Judá, de onde veio Jesus. Então você verifica, minha amiga e meu amigo, como é bacana a Bíblia, que vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, é muito maravilhoso. Olha só, talvez você que está me assistindo nesse momento seja essa pessoa feinha, você não tem beleza, você tenta arrumar
Você tenta pintar, mas você pinta daqui, pinta dali. Não sou contra a pintura, de forma nenhuma. Mas eu acho que a mais perfeita pintura é feita pelo Espírito Santo, quando ele habita no corpo, né? Quando é a mente das pessoas, quando ele faz a mente das pessoas a mente do Senhor Jesus. Então, essa beleza não acaba nunca, nem a velhice. Desde o momento que ela recebe o Espírito Santo, até a sua morte, pode ser de 100 anos, a beleza dela vai permanecer, porque a beleza dela é espiritual. A beleza dela está nos seus olhos, no brilho dos seus olhos. A beleza dela está na paz que ela passa para as demais pessoas. A beleza dela está na alegria que ela tem, que transmite alegria para outras pessoas. Então, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está buscando as pessoas desprezadas, porque ele sabe que as desprezadas, as rejeitadas, as excluídas, ele sabe o que é isso, porque lá em Isaías 53, diz que Jesus era o mais desprezado entre os homens, o mais desprezado. O mais desprezado. Então, ele, Deus, o Filho do Altíssimo, sabia o que era estar na pele de um desprezado. E talvez você esteja sendo desprezada, desprezado. Talvez você seja o próprio desprezo na sua casa, no seu trabalho, na escola. Então você sofre bullying, você sofre rejeição, injustiças, porque você não agrada aos olhos das pessoas, como Lia. Mas diz o texto que, vendo o Senhor, que Lia era desprezada, porque ele sabia, Deus sabe o que é ser desprezado. Na sua própria pele ele sofreu isso. Então ele abriu a madre, ele fez-la uma mulher virtuosa, uma mulher que veio a dar luz aos principais homens, as principais tribos, as duas principais tribos de todo Israel. Que maravilha, né? Que maravilha. Já a Raquel, que era mais bonita, mais bem dotada, ela teve 2 filhos. O segundo filho, primeiro foi José e depois Benjamim. O segundo filho, ela morreu no segundo filho que deu. Ela morreu. Mas ela era invejosa, ela era, digamos assim, pagã, porque quando ela saiu da casa dos seus pais com Jacó, ela colocou debaixo da saia os deuses que ela tinha escondido. Ela era uma mulher assim, que não tinha fé em Deus. Ela era dotada de uma beleza física, mas a sua beleza espiritual era murcha, igualzinho maracujá de gaveta. Ela feia espiritualmente. E Lia, que era aparentemente assim definhada, ela veio se tornar a mulher virtuosa. Quando ela morreu, quando Raquel morreu, dando à luz a Benjamim, ela foi enterrada no caminho de Belém. Quando você vai a Israel e vai a Belém, tem lá um lugar onde ela havia sido tradicionalmente enterrada. Mas a Lia não. A Lia, depois
depois que Jacó se tornou Israel, enxergou Lia como uma mulher de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Ela foi tão amada depois por Jacó, mas tão amada, aí Jacó caiu em si. Era ela que Deus havia escolhido para mim e eu não tinha percebido. Quando Lia morreu, sabe onde Jacó a enterrou? No mesmo túmulo de Abraão e Sara. Olha só como é que ela foi honrada. Lia foi honrada e até hoje é honrada, mesmo diante de todo o desprezo que ela foi vítima antes de casar e até durante o casamento. A história de Lia é extremamente linda, maravilhosa. É uma das histórias mais lindas que eu vejo na Bíblia. Porque a gente sabe o que é ser excluído, rejeitado, odiado. A gente sabe o que é ser colocado de lado. A gente sabe o que é isso. A gente sabe que, embora que lá em casa, nossos irmãos e pais, de forma nenhuma, me trataram de forma diferente, de forma nenhuma. Então, todos fomos criados com o mesmo rigor, mesma decência, tudo. Mas quando nós saímos para trabalhar, estudar, a gente sabia, a gente via a rejeição. Então, a gente sabe o que é ser desprezado. E talvez você seja uma dessas pessoas. Sabe por que você se sente desprezado? Uma pessoa assim, desprezível. Você se sente desprezível? Porque você não tem o Espírito Santo. E sabe por que você não tem o Espírito Santo? Porque você não quis. Bispo, não, eu quero. Sim, você quer, mas você não quer dar a sua vida, você não quer dar o seu coração para Jesus. Como é que você quer receber o Espírito Santo, uma vida nova, uma mente nova, se você não abre mão do seu coração? Não dá. Ninguém pode carregar dentro de si a vida velha e uma vida nova. Não tem como. Você tem que abrir mão do seu coração para receber o Espírito Santo. Você tem que abrir mão do seu coração. Você tem que neutralizar o seu coração. Você tem que resistir ao seu coração. Você tem que negar o seu coração. Você tem que desprezar o seu coração e deixá-lo na mão de Deus. Está aqui o meu coração, meu Pai. Eu entrego a minha vida, o meu coração para Ti. E quando você faz isso, então o Espírito Santo vem sobre você. Você não precisa merecer para receber o Espírito Santo. Ninguém precisa merecer para receber o Espírito Santo. O que a pessoa precisa fazer é dar, é entregar, é se render. Para que então Jesus possa lhe dar o Espírito dele, a mente dele. Lia, até hoje é honrada, mas Raquel, de jeito nenhum. Raquel foi feia até a morte. Mas Lia, essa não, essa foi bem-aventurada. Porque gerou uma tribo que veio a nascer, de onde veio nascer o Filho de Deus. Aleluia. E é o que Deus quer fazer com você. Veja só o texto. Ele diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril, quer dizer, continuava estéril. Olha só. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e o chamou seu nome Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição. Por isso agora o meu marido me amará. Quer dizer, coitada, ela estava esperando o amor do marido. Mesmo dando à luz ao primogênito de Israel, ele ainda não deixou
por menos e ainda a desprezava. Aí no versículo 33 diz novamente: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este filho, e chamou o nome dele de Simeão. Quer dizer, veja que ela sempre une, ela dá um nome que une a sua dor ao Senhor. Isso é que é interessante. Ela deu o nome de cada filho ligando com o Senhor seu Deus. E no versículo 34, novamente fala assim: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora o meu marido se unirá a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso o seu nome se chamou Levi. Que maravilha! E no 4º filho, novamente, versículo 35, olha só, no 35 diz: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Quer dizer, Judá quer dizer louvado seja o Senhor. E esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá. Que coisa maravilhosa, né? Você está vendo como isso se aprende? Você veja que o passado faz a gente entender o presente e dá uma visão do futuro. Quando a pessoa honra a Deus, Deus a devolve honrando. É assim que acontece. Quando a gente honra a Deus de verdade, então Ele nos honra. E não adianta ficar com inveja. E não adianta ficar com ódio. E não adianta querer matar. E não adianta querer perseguir. Porque aquela pessoa foi escolhida por Deus, foi amada por Deus e ninguém toca. É dele e ninguém tasca. É assim que acontece com aquelas pessoas que ninguém quis, que foi sempre excluída, mas que finalmente encontrou o Altíssimo, que não só lhe salvou, mas que lhe deu o seu Santo Espírito. Ah, minha amiga e meu amigo, esse é o meu grande desejo, que todos, os que nós alcançamos, seja através deste canal, do Instagram, do Telegram, do Facebook, e todas as mídias sociais que fazem chegar a mensagem que nós semeamos, nosso desejo é que venham finalmente ser eleitas do Altíssimo e venham exalar o seu perfume neste mundo e venham irradiar a luz de Deus neste mundo e venham trazer a paz para os que estão vivendo nas tempestades da vida. É isso que nós queremos. Esse é o objetivo do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Levar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Eu não quero nada mais, nada menos que você tenha, no mínimo, aquilo que Deus nos tem dado. E a gente só pode dar aquilo que tem. E o que eu tenho eu posso te dar. E eu faço, ou tento fazê-lo, do jeito que eu posso, dentro dos meus limites.
Mas eu queria tanto que você recebesse o Espírito Santo, que se você deixasse de ser Jacó para ser Israel, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é uma nova criatura. Por isso que eu tenho insistido nos testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Para mim, vale mais uma pessoa que recebeu o Espírito Santo do que uma pessoa que estava morta, literalmente morta, e ressuscitou. Para mim, vale mais uma pessoa que recebeu o Espírito Santo do que aquela que foi curada de câncer, de lepra, de Covid-19, etc, etc. Porque quem recebe o Espírito Santo recebe a vida eterna. Se torna filha, filho do Deus Altíssimo. Não criatura de Deus, como Adão e Eva, mas filhos de Deus. E podem, então, fazer aquela oração: Pai nosso que estás nos céus, porque Ele é Pai. Ele só é Pai daqueles que Ele pariu, que Ele gerou pelo Espírito Santo. É assim. É isso que está escrito. É isso que nós cremos. E que Deus abençoe a você e abra os seus olhos. Faça cair as escamas da ignorância espiritual. Faça cair a escama que tem impedido você de ver o invisível, de crer no impossível, de saber que Deus olha por você, uma pessoa que está desprezada, que está rejeitada, que está cheia de complexos, que está perdida nesse mundo, que não tem ninguém, foi jogada nesse mundo, você não conhece nem seu pai, nem sua mãe, você foi criada pelo mundo, por esse mundo desgraçado. É assim que eu defino esse mundo, a sociedade. Mundo desgraçado, sociedade desgraçada. Mas nessa sociedade desgraçada pode nascer aqueles que serão cheios de graça, cheios do Espírito Santo e que poderão testemunhar da grandeza do Altíssimo com as suas próprias vidas. Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.